E aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até Cuxi sobre 127 províncias, que naqueles dias, quando o rei Assuero se sentou sobre o trono de seu reino, na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, ele fez um banquete a todos seus príncipes e a seus servos, tendo diante dele o exército de Pérsia e da Média, os maiorais e os governadores das províncias, para mostrar as riquezas da glória de seu reino, e o esplendor de sua majestosa grandeza, por muitos dias, 180 dias. E acabados aqueles dias, o rei fez um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de linho branco e azul celeste, amarradas com cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, mármore, madrepérola e pedras preciosas. E dava-se de beber em taças de ouro, e as taças eram diferentes umas das outras, e havia muito vinho real, conforme a generosidade do rei. E de acordo com a lei, a bebida era sem restrições, porque assim o rei tinha mandado a todos os oficiais de sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez banquete para as mulheres, na casa real do rei Assuero. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcais, 7 eunucos que serviam diante do rei Assuero, que trouxessem a rainha Vasti com a coroa real diante do rei, para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, pois ela tinha linda aparência. Porém a rainha Vasti recusou ouvir a ordem do rei por meio dos eunucos. Por isso o rei se enfureceu muito, e sua ira se acendeu nele. Então o rei perguntou aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim era o costume do rei para com todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais próximos dele eram Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e se sentavam nas posições principais do reino. O que se devia fazer segundo a lei com a rainha Vasti, por não ter cumprido a ordem do rei Assuero por meio dos eunucos. Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois o que a rainha fez será notícia a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos em seus olhos, quando lhes for dito: o rei Assuero mandou trazer diante de si a rainha Vasti, porém ela não veio. Então neste dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, quando ouvirem o que a rainha fez, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, seja feito de sua parte um mandamento real, e escreva-se nas leis da Pérsia e da Média, e que não se possa revogar, que Vasti nunca mais venha diante do rei Assuero, e o reino dela seja dado a outra que seja melhor que ela. E quando o mandamento que o rei ordenar for ouvido em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E esta palavra foi do agrado dos olhos do rei e dos príncipes, e o rei fez conforme o que Memucã havia dito. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo sua escrita, e a cada povo segundo sua língua, que todo homem fosse senhor em sua casa, e falasse isto conforme a língua de cada povo. Passadas estas coisas, e tendo já sido apaziguado o furor do rei Assuero, ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que havia sido sentenciado contra ela. Então os servos do rei, que lhe serviam, disseram: busquem-se ao rei moças virgens de boa aparência. E o rei ponha comissários em todas as províncias de seu reino, para que juntem todas as moças virgens de boa aparência na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, ao cuidado de Hegai, eunuco do rei, vigilante das mulheres, e sejam-lhes dados seus enfeites. E a moça que agradar aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto foi do agrado dos olhos do rei, e ele assim fez. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um homem da linhagem de Benjamim, o qual tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado. E ele tinha criado Adassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e ela tinha bela forma, e era linda de aparência, e como seu pai e sua mãe tinham morrido, Mardoqueu havia tomado como sua filha. Sucedeu, pois, que quando se divulgou o mandamento do rei e sua lei, e sendo reunidas muitas moças na fortaleza de Suzã, ao cuidado de Hegai, também levaram Ester para a casa do rei, ao cuidado de Hegai, vigilante das mulheres. E a moça foi do agrado de seus olhos, e alcançou favor diante dele. Por isso ele se apressou em lhe dar seus enfeites e suas porções de alimento, dando-lhe também 7 moças escolhidas da casa do rei, e ele a passou com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou seu povo nem sua parentela, porque Mardoqueu tinha lhe mandado que não declarasse. E todo dia Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres, para saber como Ester estava, e o que estava acontecendo com ela. E quando chegava a vez de cada uma das moças para vir ao rei Assuero, ao fim de haver estado 12 meses, conforme a lei acerca das mulheres, porque assim se cumpriam os dias de seus enfeites, isto é, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e outros enfeites de mulheres. Então assim a moça vinha ao rei, tudo quanto ela pedia se lhe dava, para vir com isso da casa das mulheres até a casa do rei. Ela vinha à tarde, e pela manhã voltava à segunda casa das mulheres, ao cuidado de Sasgás, eunuco do rei, vigilante das concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser se o rei a desejasse, e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiaiú,
tio de Mardoqueu, que a tinha tomado por filha, para vir ao rei. Nenhuma coisa pediu a não ser o que Hegai, eunuco do rei, vigilante das mulheres, havia dito, e Esther alcançava o favor aos olhos de todos quantos a viam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero à sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais que todas as mulheres, e alcançou diante dele favor e benevolência mais que todas as virgens. E ele pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete a todos seus príncipes e servos, o banquete de Esther, e deu repouso às províncias, e deu presentes, conforme a generosidade do rei. E quando as virgens se ajuntaram pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não tinha declarado sua parentela nem seu povo, assim como Mardoqueu havia lhe mandado, porque Esther fazia o que Mardoqueu mandava, assim como quando ele a criava. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, ficaram muito indignados, e procuravam matar o rei Assuero. E isso foi percebido por Mardoqueu. Então ele avisou a rainha Esther. Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Tendo o caso sido investigado, assim foi achado, e ambos foram pendurados em uma forca. E isso foi registrado nas crônicas diante do rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata Gagita, e o exaltou, e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam diante de Amã, porque assim o rei tinha mandado acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, tendo eles dito isto dia após dia, e ele não tendo lhes dado ouvidos, avisaram dele a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu continuariam, porque ele tinha lhes declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ele se encheu de furor. Porém, tendo já sido informado do povo de Mardoqueu, ele achou pouco matar apenas Mardoqueu. Então Amã procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia no reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do rei Assuero, foi lançada isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, e a sorte indicou o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: há um povo disperso e dividido entre os povos em todas as províncias de teu reino, cujas leis são diferentes das de todo o povo, e não obedecem às leis do rei, por isso não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, escreva-se que sejam destruídos, e eu porei 10.000 talentos de prata nas mãos dos que executarem a ação, para que sejam postos na tesouraria do rei. Então o rei tirou seu anel de sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata Gageu, inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: essa prata te seja dada, e também esse povo, para fazeres dele o que quiseres. Então chamaram aos escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme a tudo que Amã mandou, aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província conforme sua escrita, e a cada povo conforme sua língua. Em nome do rei Assuero foi escrito, e com o anel do rei foi selado. E foram enviadas cartas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, para destruírem, matarem e exterminarem a todos os judeus, desde o menino até o velho, crianças e mulheres em um dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para saquearem suas posses. A cópia do texto foi entregue como decreto para que anunciassem todas as províncias em público a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Assim os mensageiros, obrigados pela palavra do rei, saíram, e o decreto foi anunciado na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se sentaram para beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Mas isto eu vos declaro, que não vos louvo, porque vós vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque, em primeiro lugar, eu ouço que, quando vos ajuntais, há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Porque é necessário que haja diferenças de opinião entre vós, para que os que são aprovados sejam evidenciados entre vós. Quando, pois, vós vos reunis, não é para comer da ceia do Senhor, porque cada um, comendo antes, toma sua própria ceia, e um fica com fome, e outro fica bêbado. Por acaso não tendes casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Eu vos elogiarei? Nisto eu não vos elogio, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o copo, dizendo: este copo é o novo testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, e beberdes deste copo, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, quem comer deste pão, ou beber deste copo do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste copo.
Porque quem come e bebe indignamente, para si mesmo come e bebe condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por esta causa há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns aos outros. Porém, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para sofrer de julgamento. Quanto às outras coisas, as ordenarei quando vier. É melhor morar em terra deserta do que com uma mulher briguenta e que se irrita facilmente. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem tolo é devorador.